Então, entrando, né, na definição do que é Open Innovation, o que é inovação aberta, tá? Ela é uma abordagem, ela é um modelo, né, um estilo de gestão de inovação orientada à colaboração com parceiros externos à empresa que está, né, praticando ali essa gestão dessa inovação. Então, ela é uma abordagem que está orientada à colaboração com parceiros externos, então sejam eles outras empresas, sejam startups, né, que é o foco que a gente vai conversar hoje, sejam organizações de pesquisa, universidade, né, instituições acadêmicas, né, do meio acadêmico, clientes, fornecedores, com o objetivo de trocas, né, de conhecimento para que a empresa consiga absorver esse conhecimento e desenvolver tecnologias e soluções além dos limites, né, que ela está inserida. Então, quando ela, de forma prática, né, é quando a empresa abre as portas da organização para inovar em parceria com os mais diversos públicos externos àquela organização. Então, na prática, né, o que isso significa é estender, né, os limites do time que está trabalhando dentro de um determinado problema, de uma determinada oportunidade, para além dos limites da empresa. Então, quando a gente olha para o nosso fundo de inovação, a gente está olhando para esse ir além das fronteiras da empresa e colaborar com os mais diversos players, né, agentes do ecossistema de inovação. E aí é um termo também que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na sequência, que é, né, essa atuação em rede de ecossistema de inovação, que é o que está no centro, que está no coração desse modelo de inovação aberta. Então, a inovação aberta ela se baseia na premissa de que o uso de fluxos de entradas e saídas do conhecimento podem ser utilizados para acelerar o processo de inovação interno e, além disso, expandir o mercado para o uso externo. Essa é uma definição um pouco mais teórica do que é, né, quais são as premissas que se baseiam em inovação aberta, que o Henry Chisholm propôs, né, ele que é conhecido por ser o criador desse termo de Open Innovation, quando ele lançou o seu livro lá em 2003. Eu gosto de trazer, quando a gente está falando sobre essa conceituação de inovação aberta, também um pouco sobre o que é a conceituação de inovação em si, a conceituação, trazer o conceito de inovação em si. Né? E quando a gente está falando de conceito de inovação, hoje em dia não existe um conceito universal, um conceito global, exatamente do que é inovação. Muitas empresas, né, organizações, têm a sua própria forma de definir inovação, mas na sua essência, todas trazem mais ou menos isso, né, de que a inovação, ela nada mais é do que uma ideia colocada em ação, colocada em prática, e aí vem a invenção. Então, quando a gente coloca a nossa criatividade em ação e a gente inventa alguma coisa, mas não só a invenção por si só, né, porque a invenção, normalmente, ela tem um valor de uso, mas ela não tem um valor de troca. Então, a invenção ela precisa estar atrelada a um resultado. Então, ela tem que resolver algum problema real, tem que atender alguma dor específica de algum cliente, de algum público específico. E ela tem que gerar valor para essa pessoa, tem que gerar valor para esse público-alvo. Então, essa seria a grande conceituação do que é a inovação. Né? Então, a inovação ela nada mais é do que criar algo novo e útil que resolve um problema real de um determinado público e que gera valor para alguém. Tá? Então, precisa ser a criação de algo novo e que gere valor, sustenta valor para um determinado público. E quando a gente traz isso para a conceituação de inovação aberta, nada mais é do que a gente pegar esse conceito de inovação, né, da ideia, mais ação, mais o resultado como inovação, só que trabalhando em rede, trabalhando com parcerias. Então, trazendo o desenvolvimento de conhecimento, de novas tecnologias, de novas soluções, com parceiros externos à organização. Então, a gente está falando aí, né, novamente, de startups, universidades, instituições do governo, fundos de venture capital, empresas hubs, enfim, inúmeros players que podem atuar como parceiro nesse formato de inovação aberta. Tá? Quando a gente olha para o prisma de inovação aberta e o prisma de inovação fechada, existem alguns valores, né, que a gente consegue comparar, fazer um olhar de como que funcionava até então, né, no formato de inovação aberta, e como que funciona agora nesse formato de inovação, como que funcionava até então nesse formato de inovação fechada, e como que funciona agora no novo formato, na nova abordagem, que é a abordagem de inovação aberta. Muitos dizem, né, que a gente está vivendo um momento, né, um ciclo de inovação que é de inovação aberta, né, então a inovação fechada
ela já não é mais uma prática de mercado, embora para alguns projetos muitas empresas continuam executando esse formato de inovação fechada, mas a inovação aberta ela é essa nova onda, né, esse novo momento, esse novo formato que as empresas vêm adotando, que é esse formato que permite esse trabalho de colaboração em rede, de cooperação. Então, quando a gente olha para os valores de inovação fechada, ela era um formato de trabalho onde é muito focada na pesquisa e no desenvolvimento. Então, a gente está falando de inovações que são ancoradas nos departamentos das empresas de pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente traz para o recorte de inovação aberta, a gente está falando de conexão e desenvolvimento. Né? A gente está falando que as inovações elas são geradas a partir da conexão com o ecossistema de inovação. Né? Na inovação fechada, a gente está muito olhando para esse cenário competitivo, né, que as organizações competem com qualquer outra empresa do mundo. Né, a globalização permitiu muito isso. Né, as empresas elas não competem só nacionalmente, mas competem com o mundo inteiro. Então, por isso que elas acabaram muito se fechando para dentro dos seus departamentos de P&D para conseguirem desenvolver novas soluções. Enquanto isso, a gente tem um recorte de inovação aberta que traz esse olhar de cooperação, né, onde a gente identifica parceiros em qualquer lugar do mundo e não competidores em qualquer lugar do mundo. Então, hoje a gente tem também, com a permissividade da globalização, a gente consegue penetrar em mercados mundiais para cooperar e para desenvolver, praticar a inovação aberta com empresas do mundo inteiro. Quando a gente olha para a inovação fechada, a gente tem as fronteiras, os limites da empresa fechados, né? Então, a gente tem a empresa trabalhando dentro dos seus departamentos, principalmente de P&D, para desenvolver inovações. E, quando a gente fala de inovação aberta, a gente está falando de uma grande colaboração em rede. Né? E a inovação fechada, ela traz o conceito de poucos, né, raríssimos ou nenhum parceiro. Então, a empresa ela desenvolve todas as inovações dentro de casa, enquanto a inovação aberta ela fala de inúmeras parcerias, né, de a inserção de novos produtos no mercado em conjunto com outras empresas. E aqui surge muito também, quando a gente fala de inserção de novos produtos em conjunto com as empresas, a conceituação de joint ventures. Né? Então, aqui é mais ou menos um panorama, né, de como era o formato de prática de inovação das empresas com um olhar de inovação fechada e como vem sendo hoje, né, nesse formato de inovação aberta.